Fala pessoal, aqui é o Kaique Coman, apresentador do Decolada, o podcast do Asas, que conta histórias reais de empreendedores reais. E para quem está assistindo aqui pelo YouTube, já deu para perceber que sim, o podcast Decolada agora também é um videocast. Tudo isso para que vocês possam ficar mais perto de quem vos fala e dos convidados que trazemos aqui. E para começar nesse formato de videocast, no episódio de hoje eu conversei com o Luiz Felipe Geller, CEO e um dos fundadores da Vaquinha, uma plataforma de financiamento coletivo. E foi uma conversa bem legal, onde nós conversamos sobre a trajetória dele no mundo dos negócios e também da adaptação e das evoluções que aconteceram com o mercado que ele atua. É uma história bem legal que vocês vão gostar. Mas antes da gente seguir para o episódio, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que vocês possam ficar sempre atualizados com novos episódios. E também quero pedir que você curta esse vídeo aqui para apoiar mais vídeos como esse. E se você tem alguma sugestão de convidado, deixa aqui nos comentários, beleza? Bora pro episódio. Então vamos lá, eu sou o Luiz Felipe Geller, eu hoje estou no papel de CEO do Vaquinha. Vaquinha já é uma empresa com 13 anos de história, mas antes do Vaquinha eu trabalhei na Dell, eu trabalhei na Everest, que é uma consultoria espanhola, e eu trabalhei no InfoJobs Brasil, que é de uma empresa espanhola lá também. Morei um tempo fora no Brasil, voltei justamente para tocar o Vaquinha, né? Então, sou formado em ciência da computação, tenho um background técnico, fiz a primeira e a segunda versão do Vaquinha, fui eu mesmo que desenvolvi, depois, graças a Deus, a gente conseguiu pegar até um pessoal mais competente que eu ali para conseguir desenvolver e o negócio conseguir escalar. Então, tem bastante coisa aí que a gente fez até agora. Ah, legal, Felipe. E você falou aí que é formado em ciência da computação. E, cara, desde cedo você sempre se interessou pela área da tecnologia? Como que foi assim na sua infância? Eu sou quase jurássico aí, se a gente for olhar um pouco esse mercado de internet, né, cara? Eu entrei na computação em 96, em 1996. Então eu fiz aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquela época a internet ainda era uma coisa incipiente, assim, então não dá para dizer muito que eu sempre fui muito interessado em tecnologia. Sempre fui interessado, mas era um negócio recente na minha vida, assim, eu não tinha computador em casa desde sempre, né? Computadores mesmo, eles começaram a se popularizar um pouco depois, então eu me lembro de ter o primeiro acesso a computadores, assim, uns poucos anos antes da faculdade, assim, né? E a própria internet, que surgiu ali comercialmente no Brasil, ali por, acho que foi 94, 93, 94, né? Que também a gente começou a popularizar. Mas aí sim, quando a gente começou a usar aquilo, né? Quando eu comecei a usar aquilo, o interesse aí foi imediato, né? Eu realmente curti muito usar, comecei a entender as possibilidades que aquilo abria para nós, né? Como pessoas mesmo, né? O acesso que isso dava para outros lugares no mundo, o acesso que isso dava para coisas diferentes, para lugares diferentes, para acesso à informação diferente, né? E aí sim comecei a me interessar e resolvi fazer computação na faculdade. Estava na dúvida lá entre medicina e computação, no último minuto eu acabei fazendo computação. Acho que foi uma boa Ah, escolha. legal, legal. E Felipe, assim, você teve alguma influência da sua família para ir para essa área da tecnologia? Ou, igual no caso, você falou que estava entre dúvida entre ser médico e nessa área daí. Você tem médicos na sua família que você poderia exercer essa profissão? Eu tenho médicos na família, tem bastante médicos na minha família, e ligado à área de tecnologia não tinha ninguém, assim, né? Os meus pais são do interior, então eles são muito... minha mãe é engenheira agrônoma, meu pai era técnico agrícola, depois formou em direito, então não tinha ninguém ali focado em tecnologia ou que fosse uma pessoa muito interessada em tecnologia, assim, né? Então foi meio até uma surpresa para eles quando eu acabei optando por fazer computação na faculdade, né? Eles estavam cientes ali, porque eu estava falando muito assim em fazer medicina, então quando na última hora resolvi trocar de curso, pegou eles meio de surpresa, né? Mas tudo bem, deu certo. E Felipe, nessa sua caminhada antes de chegar na faculdade, você teve algum primeiro emprego que você teve, algum contato com tecnologia, ou seu primeiro emprego foi outra coisa totalmente diferente? Não, foi depois da faculdade que eu acabei tendo acesso assim às bolsas de iniciação científica na época ali, aí sim um contato maior com tecnologia, né? Antes da universidade, realmente
o acesso à tecnologia era bem pequeno, até com videogames, assim, não era muito Uhum. grande. Então, o acesso mesmo à tecnologia veio depois, né? Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho agora, né, para as gerações mais novas, principalmente ali, porque hoje o acesso à tecnologia é total, né? Eu vejo a minha filha ali que ela passa o dia inteiro com uma tela na frente. Ela tem 11 anos, né? Ela passa o dia com a tela na frente. Então, o acesso nasceu basicamente dentro desse mundo, né? Inserida nesse mundo onde a tecnologia é onipresente. Ela está sempre ali com alguma coisa que está relacionada à tecnologia na cara dela, né? Ou a um braço de distância ali. E eu acho que eu, por exemplo, estou de uma geração onde isso não existia ainda, né? Então, era mais brincar na rua, eram outros tipos de brincadeira e tal. E esse acesso à tecnologia realmente eu fui ter durante a faculdade, né? Mais do que qualquer outra coisa, assim. Então, ali durante a faculdade eu comecei a me envolver mais, assim, aí sim me aprofundar nesse mundo. Ah, legal, Felipe. E, ô Felipe, você falou, eu vi também que você passou um tempo na Espanha. Isso foi ainda dentro da faculdade que surgiu essa oportunidade ou não? Na faculdade foi outra coisa? Não, foi depois, tá? A gente, quando teve a Copa de 2006, a gente já estava, eu e minha mulher, Uhum, que na época era namorada, uhum, a gente estava falando sobre morar fora fazia algum tempo, e eu tinha esse desejo de ter uma experiência fora do Brasil. E quando veio a Copa do Mundo, a gente acabou aproveitando o período. Então, poxa, vamos para a Copa do Mundo e depois a gente fica um tempo morando fora, né? No final das contas, eu fui para a Copa do Mundo com outros 4 amigos lá, casei antes. Nesse casamento é que acabou surgindo a ideia do Vaquinha. Então, a, a ideia do Vaquinha no começo era justamente porque quando a gente foi casar, já estava acabando aquela história de dar presentes físicos para a pessoa, né? Mas ainda uhum. tinha muito, era muito tradicional, só que como a gente ia para fora do Brasil, a gente tinha definido que a gente ia passar um tempo fora, não fazia muito sentido o pessoal dar pra gente, sei lá, jogos de talheres e coisas assim, porque o Aham. pessoal geralmente ganhava. E a gente ficou buscando uma alternativa, né? Então, a alternativa que se tinha na época eram as agências de viagem, que faziam as cotas de viagem, cotas de lua de mel, né? Mas para nós a gente achou que era um sistema um pouco estranho, ele não era muito transparente, ele não era muito prático, e a gente ficou buscando alguma forma de resolver isso aí, discutindo, né, que, poxa, podia ter alguma coisa mais fácil para quando bastante gente quer Uhum. presentear alguém, podia ter uma forma mais fácil e tal, e eu e meu cunhado, né, o irmão da minha namorada na época, o irmão da minha mulher, é o meu sócio, Fabrício, né, que ele fundou o Vaquinha comigo. Então a gente ficou discutindo isso e no final das contas a gente se deu conta que esse sistema de onde todo mundo acaba doando para alguém era uma vaquinha que o pessoal já fazia Uhum. no mundo offline, a gente trouxe isso para online, né? Então foi bem depois, foi em 2006, eu acabei a Aham. faculdade em 2000 e a gente acabou viajando em 2006, ficou fora até o meio de 2008, quando a gente voltou para poder fundar o Vaquinha e começar o Vaquinha, né? O Vaquinha foi pro ar oficialmente para o público no final de 2008, ali começo de 2009. Então, faz tempinho já, né? Tá falando de 13 anos já. Ah, legal, Felipe. E assim, você foi então para a Espanha em 2006, só que aí você em 2005 estava trabalhando na Dell, certo? Isso, exatamente. E aí como que assim foi para você simplesmente falou, não, vou sair da Dell aqui, vou para Espanha? Como que foi essa experiência na Dell também? Eu acho que foi bem legal, assim, eu antes da Dell trabalhei em empresas menores, né, em fábricas de softwares menores e tive o próprio negócio também. E depois da Dell, a Dell foi uma experiência bacana porque quando a gente está numa empresa muito grande, que é o caso da Dell, né, a gente se vê como uma pecinha a mais ali de um processo maior. Que é diferente de empresas muito menores. Empresas muito menores, geralmente a gente tem vários chapéus ali que a gente tem que colocar, a gente acaba fazendo é, muita coisa, né? E não tem um processo assim tão bem definido, às vezes não tem que pedir tanta permissão para alguém, tem mais que fazer as coisas acontecerem. Na Dell, eu aprendi o outro lado, né? Como um processo muito bem definido também ajuda a coisa a se movimentar com velocidade e então foi uma experiência muito bacana. Tinha um processo muito bem definido ali de desenvolvimento de software. Eu ainda era analista de negócios, né, desenvolvedor de software na Dell. Então foi muito bacana a experiência também com times remotos, né, com pessoas em outros lugares do mundo ali. Ainda na época era bastante por telefone, chamadas telefônicas ali dentro.
foi bem legal pela experiência também. Então foi uma experiência super produtiva, assim, mudou minha cabeça em termos do que dá para fazer, assim, né, como empresa, como negócio, porque eu tinha uma visão muito de empresas bem menores, né, antes ali, ou no meu próprio negócio lá, onde fazia tudo, né. Massa, massa. Daí você foi para Espanha depois da derrota do Brasil para a França. É, e como que foi lá na Espanha, assim? Como que você viu o mercado lá em comparação ao Brasil? Você estava atuando na mesma área que você atuava no Brasil? Sim, lá a gente pegou uma época eu acho muito boa para ir, né? E eu acho que isso também foi decisivo para gente dar o passo de ir para fora e ter essa experiência, né? Quando a gente foi para lá, a Espanha tinha quase uma experiência de pleno emprego, né? Então a gente está falando ali né, tinha 3, 4% de desemprego, a taxa de desemprego na época. Ela era uma economia que estava bombando muito, muito em função também da construção civil, a parte bancária deles era muito forte ali na época. Foi logo antes do crash lá de 2008, né, que a gente pegou logo, acho que todo o nosso período foi sorte, assim, porque a gente pegou, estava nessa subida ali na Espanha tá bombando muito, e a gente voltou logo antes dos problemas de 2008 lá, que foram justamente, que afetou muito eles, justamente porque eles estavam nessa parte de construção civil e bancária, que foi onde foi mais afetada, né? E era a concentração, onde eles estavam concentrados. Então, o mercado de trabalho lá estava muito fácil de conseguir emprego, né? E eu, trabalhando na área aqui, eu acho que isso é uma coisa legal também na área técnica, né? Ela nos permite ter hoje quase uma independência geográfica, tudo funciona muito parecido em vários lugares do mundo, né? Então, foi fácil de conseguir emprego. Óbvio que tem uma adaptação cultural, né? A gente tem que entender como é que funciona a coisa lá. A gente deu sorte, né? Tanto eu quanto a minha mulher, a gente tinha a cidadania italiana, então facilita para se inserir no mercado de trabalho, né? Não tem uma série de processos lá que a gente acaba não tendo que fazer, é só querer mesmo trabalhar, mas tinha bastante oportunidade de trabalho. E eu dei sorte, eu acho, de entrar numa consultoria, que é uma consultoria bastante conhecida, a Everest, e que tinha uma quantidade bastante grande também de pessoas trabalhando, o que facilita até para fazer amigos, a vida social e tudo mais, né? Porque quando a gente está num outro país, a gente zera tudo, né? Então, tem como dar referência, olha, fiz URGS, e não, beleza, pô, tu fez a Universidade Federal, eu também fiz, então não tem essas referências, os lugares não são o mesmo, então a gente não tem quase nada em comum com as pessoas que estão ali. Então, para criar até amizades e laços, tem essa dificuldade um pouco maior, que acaba, obviamente, dificultando também no trabalho, né? Mas eu dei sorte de cair de conseguir emprego nessa consultoria, que me ajudou bastante nessa adaptação, porque tinha muita gente aí, bastante gente que a gente vai conhecendo, a gente vai criando afinidades ali com algum pessoal, né? A gente fez bons amigos lá. E aí depois eu acabei migrando lá dentro mesmo para trabalhar no InfoJobs. Então eu era diretor de operações do InfoJobs Brasil, que ele era de uma empresa espanhola, que foi comprada depois por uma empresa, acho que era norueguesa ou finlandesa. Então foi também uma experiência muito bacana trabalhando com internet, né? Eu trabalhava aqui para o Brasil, né? Mas era de uma empresa espanhola lá. Então também foi uma experiência bem legal ver como um portal grande funcionava aqui dentro inserido nesse mercado de internet mesmo aí, né? E assim, eu vi lá no seu LinkedIn que você encerrou o ciclo lá na Espanha em julho de 2008 e em agosto de 2008 a vaquinha já estava no ar. Quanto tempo assim que vocês ficaram projetando, né, a vaquinha até ela ir no ar? Ou foi, não, acredito que não foi simplesmente tipo de julho para agosto já estava acontecendo assim, pensado, né? Não, exatamente. A gente começou a discutir a ideia lá no meu casamento, que foi em 2006, tá? Eu casei em maio de 2006. Então, de lá já tinha a sementinha da ideia. Só que até ela ser uma ideia viável, a gente ficou discutindo a ideia há muito tempo, né? Porque uma coisa é a gente dizer, beleza, pô, temos um problema aqui que a gente identificou, tá? Pessoas que querem presentear na época, né? Outras ali, a gente achou que fazia sentido ter um sistema que resolvesse isso aqui. Talvez os sistemas de cota de lua de mel não sejam o ideal para isso, tem que ter alguma coisa mais prática, alguma coisa mais transparente. Aí a gente se deu conta que, beleza, isso funciona como uma vaquinha que o pessoal já faz offline, e aí as dúvidas eram,
tá, mas como é que o cara vai, por que o cara vai trazer isso do offline para online, né? Como é que ele vai pagar alguma coisa que ele já faz ali com os amigos e tal? Não, mas daqui a pouco, pô, um negócio maior ainda, ele precisa de mais do que simplesmente os amigos, ele precisa de mais gente envolvida. Isso faz sentido, não faz sentido? Como é que é o modelo de negócios disso, né? Porque também, beleza, eu acho que o problema existe, a gente entendia que ele existia, que talvez tivesse mercado, e aí veio, tá, mas como é que a gente ganha dinheiro com isso, né? Se a gente monta esse tipo de coisa ali, como é que fica a parte econômica da coisa? Qual é a lógica por trás? Então, até a gente amadurecer a ideia e entender que ela era economicamente viável, demorou bastante. Então, foi lá no começo de 2008, eu voltei para o Brasil em janeiro de 2008 para visitar a família, e a gente fez algumas reuniões aqui para começar a sondar um pouco mais as coisas, aí que começou a ficar mais concreto. Então foi de discussão ali, foram 2 anos praticamente, né, de discutindo a ideia, afinando ela, até que dar os cliques, cara, esse caminho aqui talvez tenha alguma viabilidade econômica, esse aqui não, a gente foi descartando coisas, buscando parcerias no mercado também para entender se esse mercado tinha como ser atendido de forma viável também, porque às vezes o problema é tão grande que a gente não consegue viabilizar a solução, né? Ou fica tão caro solucionar que ele não fica economicamente viável. Então, a gente foi descartando ideias, refinando as coisas que a gente tinha pensado, até chegar num modelo que a gente entendeu, bom, aqui tem algo que a gente pode construir, né? E aí começou a falar também com parceiros para tentar chegar nesse modelo ideal e começar a construir. E aí a gente decidiu voltar para montar um protótipo, então não estava nem montado ainda um protótipo do Vaquinha, e a gente acabou demorando mais 6 meses por aí para desenvolver ele bem desenvolvido mesmo e conseguir colocar no ar, né? Um pouco menos, talvez 4 meses, né? Ah, legal, interessante. E assim, Felipe, hoje em dia, né, com os avanços dos bancos digitais, com a facilidade de comprar online, acabou se tornando mais comum as pessoas cadastrarem seus cartões de crédito nos aplicativos, fazer pagamento online. Mas eu acredito que em 2008 deveria ter uma resistência muito grande. E assim, a pergunta que eu faço para você, como que foi esses primeiros anos? Quais foram os maiores desafios, né, nesse início? Eu acho que pegou bem aí, cara, que era muito difícil fazer tudo na internet, né? Quando a gente montou o Vaquinha, não tinha ainda os conceitos de... O próprio cloud computing, né, que a gente está falando assim, pensa em servidores cloud ali, na nuvem, não era um Aham. conceito tão fácil de aplicar. A gente contratava servidores lá, quando tinha que escalar o servidor, cara, era um mês, era encomendar um servidor novo, o cara preparava a máquina para ti, colocava lá. E esse outro ponto que tu citou, que são os pagamentos online, eram super difíceis, né? Então, a gente mesmo, quando foi lançar o Vaquinha, a gente entendia que as pessoas não iam pegar o seu cartão de crédito e colocar numa página de uma empresa chamada Vaquinha, que tinha ainda um logotipo que tinha uma brincadeira ali com uma vaquinha, né? O bichinho Vaquinha mesmo, e que as pessoas iam ter dúvidas, né? Se o serviço era confiável ou não, elas não estavam tão acostumadas a fazer compras online. Então tinha uma série de dificuldades que a gente entendia ali, que a gente entendeu que realmente, cara, se a gente lançar por si mesmo aqui o serviço, vai ter uma dificuldade aqui. A gente vai ter um problema, inclusive, reputacional aqui para conseguir fazer com que as pessoas venham usar o serviço. E aí a gente lançou em parceria com o UOL na época. Né? Por quê? Porque aí tinha o PagSeguro, que já tinha um sistema de pagamento pronto na época, e a gente ganhava a reputação, entre aspas, do UOL, né? A gente podia dizer, cara, não vem botar o teu dinheiro no Vaquinha aqui, vem botar o teu dinheiro no Vaquinha, que tem aqui a barrinha do UOL aqui em cima. Então, ganhava, de certa forma, uma reputação do pessoal do UOL, do PagSeguro, que a gente lançou em parceria com eles no começo. Então, eles faziam toda a parte de pagamento. Mas mesmo eles, que já era um serviço que estava rodando há muito tempo, tinha uma série de dificuldades. Era bem complicado o pessoal conseguir pagar, o pessoal conseguir se habilitar para principalmente receber dinheiro, né? Pagar, às vezes, até era difícil, mas era muito mais fácil do que para receber dinheiro. Então, para receber dinheiro no Vaquinha no começo, cara, tinha que fazer. O cara tinha que realmente querer muito criar uma vaquinha para passar todos os passos, assim, que eram exigidos na época, né? Então, tinha que mandar, às vezes, documento para os caras, tudo. Era bem complicado. Então, a gente passou por um momento ali que a gente realmente se questionou se a gente não tinha lançado algo que o mercado não estava preparado ainda para absorver, né? Pelo menos aqui no Brasil. Uhum.
Então, o E sistema era tão complicado que realmente era bem difícil e a gente demorou muito para escalar, né? Teve um crescimento muito residual no começo ali, né? Incremental, porque realmente era bem difícil para o cara conseguir fazer. A fricção era muito grande, né? E a confiança também era um problema. E Felipe, assim, depois de quanto tempo assim que vocês começaram a ver que não, agora está começando a dar certo, as pessoas estão confiando mais? Foi depois de quantos anos que vocês começaram a ver que estavam trilhando assim de forma correta? Então, eu acho que a gente começou o Vaquinha, desde o primeiro mês a gente teve arrecadação. Então, tinha lá Aham. o insistente, né, o persistente lá, dizendo, cara, eu vou criar isso aqui por mais difícil que seja, eu vou divulgar para meus amigos, eu vou fazer isso acontecer. Então, a gente entendeu desde o começo que a gente tinha um serviço que atendia uma necessidade do cliente, né? Atendia uma necessidade do Uhum. usuário lá que estava vindo para o site, criando sua vaquinha, divulgando para os amigos, ele conseguia arrecadar. Então, a gente tinha esse sucesso, tinha os amigos daí que pagavam na primeira vaquinha, eles vinham, voltavam, criavam outras vaquinhas e a coisa acontecia, né? Então, ela realmente assim, ela tinha essa questão do crescimento, de um chama o outro. Acho que a Uhum. própria natureza do serviço do Vaquinha, assim, ele tinha essa questão de chamar, né, de crescer esse efeito de rede. Mas era bem difícil. A gente crescia pouco porque eu acho que a fricção era muito grande mesmo, assim. E a gente passou 5 anos basicamente pagando para trabalhar, né? Então a gente quebrou várias vezes nesse período. A gente brinca ali que a gente quebrou quase uma vez por ano ali, né? De ter que pedir dinheiro de novo para, cara, deixa a gente segurar as pontas aqui, porque parece que tem um negócio aqui que vai acontecer, mas, cara, não tem números ainda para acontecer, era um volume muito baixo para a gente conseguir atingir um break-even, né? Para conseguir ganhar algum dinheiro, estava muito longe ainda. Então a gente passou 5 anos ali realmente aprendendo muito, sentindo que tinha alguma coisa ali, mas sem conseguir de fato tirar qualquer grana dali. Depois eu digo que a gente passou 2 anos quase no zero a zero, até por uma questão mais de economia do que de ganho de escala, né? A gente acabou reduzindo o Vaquinha quase nada, quando a gente se deu conta que a última vez que a gente quebrou, né, entre aspas, ficou sem dinheiro, a gente tomou uma decisão do tipo, cara, vamos fechar tudo que tem e deixar só o básico do serviço aqui. O que é? A gente conseguir atender o usuário para ele sacar e pagar minimamente um servidor. Então tinha o Fabrício só Uhum. ficou no negócio, pegou a mesa, levou para casa, porque ele tinha um custo de vida menor do que o meu. Ficou só ele tocando o negócio e só fazia o atendimento de quem tinha vaquinha ali e fazia os saques, né? E mesmo assim o negócio começou a crescer. Então o pessoal começava a usar, e a gente estava relativamente mais tranquilo, porque o gasto da empresa era mínimo, né? Então a gente não precisava Uhum. movimentar uma quantidade muito grande de dinheiro e a gente conseguia pagar pelo menos as contas da empresa sem gerar prejuízo mês a mês. E depois desses 2 anos a gente viu realmente que o negócio começou a crescer, a gente criou uma versão nova do site que estava mais atualizada, e eu tinha montado um outro negócio em paralelo, que era uma loja de calçados, para poder pagar as Uhum. minhas contas aí, não do Vaquinha, né? E aí quando eu aluguei uma sala para essa loja, a gente trouxe o Vaquinha de novo para lá, e a gente, poxa, construiu um site novo, e aí o site escalava melhor, também conseguia puxar os usuários, aí já era mais fácil contratar servidor, já era mais barato também. E aí sim a gente começou a ganhar uma proporção diferente e conseguir escalar mesmo, né? Aí no volume a gente começou a crescer. Então teve todo esse período ali de 5 anos praticamente pagando para trabalhar, 2 anos que a empresa praticamente não gastava nada, mas ela ia crescendo, então dava para ver que tinha realmente alguma coisa ali que a gente tinha acertado a mão. E aí depois sim ela começou a crescer. Ah, legal, Felipe. Isso até que eu ia perguntar, você falou que abriu a loja de calçados. Nesse período, assim, então, dos primeiros anos, vocês não estavam full time somente no Vaquinha, vocês tinham outras coisas também para trazer o sustento para casa também, né? A gente estava full time, mas a gente fazia Aham, bastante freela ali para conseguir pagar as contas, tá? aham, Porque o Vaquinha em si não pagava. Eu me lembro que no começo eu tinha algumas economias que eu fui gastando ao longo do tempo, então realmente assim, gastando mais do que deveria, né? Em vez de ficar no zero a zero, a gente dá uma cavada no fundo do poço ainda para descer um pouco mais. Então foram momentos que financeiramente foi difícil, mas
Mas a gente fazia bicos, assim, realmente para conseguir pagar as contas, né? O vaquinha em si, ele não conseguia nos dar a garantia de, pô, vamos receber esse mês ou não. Então, os primeiros anos ali foram anos bem difíceis, né? Então, a gente gastou toda a grana da empresa, toda a nossa grana pessoal, a gente estava bem comprometido financeiramente. Eu ainda falo, né, que a gente acabou tendo a sorte de refundar o mesmo negócio várias vezes, porque todas essas quebras para nós, a gente acabou insistindo no vaquinha, né? Eu acho que muitos empreendedores acabam criando outro negócio quando o primeiro quebra. A gente acabou dando sorte de refundar o nosso várias vezes, então a gente estava no mercado onde a gente aprendia, né? Não teve que começar sempre do zero, mas foi realmente complicado, assim, essa primeira coisa. Depois é que a gente começou, eu voltei full time no vaquinha em 2017, final de 2017, quando eu acabei fechando a loja, né? Mas essa decisão que a gente tomou de fechar o escritório depois da quinta vez ali que a gente já não tinha mais dinheiro nenhum, foi a mais difícil que a gente tomou, que foi realmente, cara, não dá mais, né? Eu particularmente estava com filha já na época, e eu falei, cara, para mim não dá mais, eu preciso ter uma garantia do que eu tô recebendo. Eu fui buscar de novo emprego e, poxa, era difícil se reinserir no mercado, tendo tanto tempo dedicado a um mesmo negócio, né? O nosso currículo acaba ficando defasado. Então eu acabei tendo que montar um outro negócio, um risco de novo, que tem toda uma história à parte, ali quase quebrei lá também, mas fui aprendendo também a como gerenciar uma loja online. E aí isso depois de uns 4, 5 meses começou a se pagar. E aí permitiu que o Vaquinha também tivesse um fôlego, né, por estar com a despesa bem reduzida. E quando juntou de novo os negócios, a gente já tinha mais experiência, a gente já sabia mais o que a gente queria e foi bem mais fácil da gente conseguir, de fato, montar o negócio de um jeito saudável, né, e conseguir escalar. Poxa, que bom que vocês persistiram aí na ideia, né? E até puxando para isso, hoje, como você disse, muitos empreendedores, em algum momento da dificuldade, acaba quebrando e desistindo, né? Na sua opinião, por que você acha que muitos empreendedores falham, né? Cara, eu acho que é um jogo muito difícil de jogar, né? Eu acho que tem tudo contra, assim, né, o empreendedor. Então, quando ele monta uma empresa, eu acho que, tirando algumas exceções que já tem um histórico anterior, talvez, de montar empresa, ou já tem um familiar que dá um Uhum. caminho, né? Ou já tem um recurso financeiro que ele tem uma reserva ali que vai deixar ele relativamente tranquilo. Eu acho que fazer que nem a gente fez, que é apostar, por mais que a gente tivesse reserva, que é apostar toda a sua grana, todo o seu tempo, né? Se dedicar durante alguns anos ali a um negócio onde tu acha que vai dar certo, mas ele acaba não dando certo na velocidade com que tu espera. E aí tu tem que lidar com um fracasso financeiro, com um fracasso do próprio negócio, né? E isso afeta tuas relações pessoais. Por mais dedicação que tu bote no negócio, ele acaba não dando certo, às vezes porque não tem um volume de vendas ou um volume de negócio ali sendo feito, ele é muito cruel, né? Ele é muito cruel mesmo, assim. Então, exige uma resiliência meio fora do comum, assim, cara, todo momento está avaliando se tu é o resiliente que vai dar certo no futuro ou se tu é o boca aberta que está insistindo num negócio que é uma furada, né? Cara, isso é uma dificuldade porque tu tá em constante briga com o teu próprio cérebro, com o teu próprio humor, com o teu ego, com os teus familiares, às vezes, ali, né, para dizer, pô, tô certo em insistir nisso aqui ou não tô certo? E não tem como saber essa resposta antes de passar todo o processo, né? Então agora a gente olhando para trás, a gente olha e diz, ah, não, beleza, o vaquinha deu certo, agora, pô, mas é, vale a pena todo esse esforço, esse sacrifício ali? Ou, poxa, talvez se tivesse continuado, né, numa carreira técnica ou numa carreira executiva ali, tivesse sido mais fácil. Eu não sei responder isso aí, né? Mas enfim, por isso que eu digo, é difícil porque não tem resposta certa. O que tem é o caminho que a gente percorre e que no final das contas é o único que se tem, né? E eu só posso contar a história do que a gente passou, que foi, pô, de muita insistência, chegou uma hora realmente eu desisti do vaquinha, né? Eu disse pelo menos, cara, isso aqui não dá para continuar do jeito que tá, a gente vai ter que parar para reavaliar. E no fim foi a decisão certa, porque eu acabei montando um outro negócio que deu certo, que fez também o vaquinha ter um pouco mais de fôlego, porque aí a gente conseguiu reestruturar todo ele. Então, pô, é difícil dizer para os caras, né, por que dá errado. Dá errado porque é super difícil dar certo. Eu acho que tem um elemento de sorte também ali envolvido que
vamos lá, eu acho que por mais que a gente faça as coisas certas, muitas vezes dá errado, né? Mesmo fazendo tudo certo, dá errado, né? A vida, infelizmente, ela não premia o esforço, né? Ela até premia o esforço, mas não só o esforço, tem que ter um elemento de sorte ali, tem que ter uma série de coisas se alinhando para tu dizer assim, cara, isso aqui deu certo, né? E no Vaquinha foi assim também. Por mais que a gente tivesse colocado todo o esforço do mundo e tentado fazer as coisas certas desde o princípio. Então, eu acho que o que dá o motivo por tantos empreendimentos darem errado, eu acho que é porque, cara, a estatística realmente é cruel, né? Tem tudo para dar errado. E aí a sorte é de quem consegue dar certo, porque tem muita insistência, fez tudo certinho e ainda contou com bastante sorte para conseguir fazer funcionar. Assim, a gente acredita bastante aqui no trabalho, mas também eu acho que o trabalho acaba ajudando a ter um pouquinho dessa sorte, porque a gente sabe o que a gente passou e a gente entende que duas, três coisinhas que tivessem dado errado ali, talvez a gente não tivesse chegado aqui hoje, né? Nossa, que legal, Felipe. Muito da hora mesmo. E assim, você olhando para trás, né, essa trajetória, você acha que tem algum momento que você pudesse voltar lá atrás, você tomaria alguma decisão diferente? Você gostaria que algo fosse diferente? Puxa, essa é outra pergunta difícil, porque eu não sei se eu mudasse alguma decisão anterior que a gente tomou, se a gente chegaria até onde chegou hoje, né? Mas eu acho que tem várias decisões que a gente toma errado, né? Uhum. Mas eu acho que poucas delas são irreversíveis. Eu acho que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, assim, e a gente aqui, acho que hoje eu tenho, eu falo assim, a gente é bem humilde aqui em não ficar pensando muito em que a gente tem as respostas dentro de casa, ou que a gente tomaria decisões, né, ou se me der muito mais tempo para pensar, eu vou tomar decisões muito melhores do que tomar uma decisão rápida, assim. Então hoje eu estou mais preocupado em tomar decisões mais rápido e conseguir aprender com essas decisões, né, com as consequências dessas decisões rápidas, do que ficar imaginando que eu, pensando sozinho aqui, ou discutindo com os meus sócios aqui, eu vou acabar tomando uma decisão muito melhor do que num prazo mais largo. Se me der 30 dias para decidir, eu não sei se eu vou, né, sozinho aqui, se eu vou conseguir bolar uma coisa tão genial que vai me evitar o risco. Então, é, eu acho que não, cara. Eu acho que todas as decisões que a gente tomou lá atrás, elas acabaram levando a gente aonde a gente está hoje, assim. Então, óbvio, muitas delas foram decisões completamente erradas, né, na sua época. Teve horas que faltou um pouco de audácia, talvez, da gente conseguir investir mais em algumas coisas que poderiam ter trazido um resultado mais rápido. E teve outras que a gente tomou que eu acho que foram muito corretas, né, no sentido de ficar sempre fiel ao modelo de negócio que a gente botou, de tratar todos os usuários, né, de forma igual. Isso eu acho que é um pilar que a gente tem até hoje, de ser muito correto com os nossos sócios e com os nossos clientes também, tentar ser o mais transparente possível. Acho que isso é requisito, né, mas tem vários momentos onde tu tem a oportunidade daqui a pouco de tratar um cliente diferente, né? Dizer, cara, vamos baixar a taxa para esse cara aqui, porque tem uma oportunidade de mídia aqui e tal. A gente não fez isso na época, não faz isso até hoje, porque a gente sabia que, pô, uma vez que tu faz isso, tu acaba corrompendo um pouco o teu negócio, que um pilar dele é a gente realmente tratar todo mundo igual. Então, acho que a gente teve boas decisões ao longo do caminho, assim, não sei se foram mais certas ou erradas, mas eu sei que as que a gente tomou nos trouxeram até aqui. Ah, legal, Felipe. E assim, voltando agora para o Vaquinha, né? Tipo, hoje, depois dessa trajetória toda, a reputação do Vaquinha é bem legal, né? Então, eu acredito que, assim, por mais também que hoje as coisas estejam mais fáceis, ainda deve ter alguma insegurança de algumas pessoas, né, para poder cadastrar o cartão, para fazer um depósito, uma transferência. E hoje, quais que são as ações que a Vaquinha toma para transmitir essa segurança para o público? Boa. Nós sempre levamos super a sério a questão da segurança, porque assim, a nossa margem é muito pequena, né? Então, quando alguém Uhum, arrecada lá R$ 1.000, não é R$ 1.000 de receita para o Vaquinha. O Vaquinha tem um uhum, percentual mínimo sobre isso, né? A nossa taxa hoje é de 6,4%, então nem tudo isso é receita, porque tem as taxas, né, das operadoras de cartão e tudo mais ali do meio. Então a gente sempre levou muito a sério. A gente, cara, não dava para perder a arrecadação de alguém ou deixar uma fraude acontecer aqui dentro, porque isso, primeiro que obviamente aferir a nossa reputação, e reputação é um negócio onde entra dinheiro e sai dinheiro é tudo, né? uhum. Então para nós a gente sempre levou isso muito a sério.
E a outra é que qualquer deslize que a gente fizesse com o dinheiro, qualquer fraude que passasse aqui, ele não ia afetar a vaquinha que foi vítima de fraude, mas ia afetar não, muitas vaquinhas, porque no final das contas, uma vaquinha ela dá um percentual muito pequeno para a gente ali de receita. Então, a gente não, o dinheiro que está aqui ele não é nosso, né? O dinheiro que circula ali. Então, a gente não podia deixar prejuízos financeiros acontecerem. Então, a gente levou sempre isso muito a sério. A gente deu sorte, eu acho, de começar lá atrás. Então, a gente foi aprendendo muito com um volume baixo de usuários. Então, a gente foi aprendendo como é que é o comportamento de uma vaquinha, como é que são os pagamentos online, como é que isso acontece. A gente falou com bastante gente no mercado lá atrás também, para entender bem esse comportamento do usuário, né, do pagador. E aí a gente conseguiu montar um sistema antifraude aqui desde os primórdios do Vaquinha. Então a gente estava olhando a fraude sempre aqui. A gente estava preocupado em capturar essa fraude, em não deixar ela acontecer aqui dentro. Então tudo que a gente montou, ele está voltado para que as vaquinhas sejam o mais transparentes possível. Né? Então o que acontece aqui? A gente se foca muito em duas coisas. Todo o dinheiro que entra aqui, ele passa por uma análise. Toda vaquinha que acontece, que ela ganha um score. Então, ela tem um sistema de pontuação que a gente criou aqui dentro, que a gente já... ele avisa se a vaquinha tem risco, se não tem risco, né, de ser uma fraude. E a gente conta muito com a comunidade, que sempre nos ajudou bastante. Assim. A gente partiu do princípio que, cara, nós somos um sistema onde várias pessoas vêm aqui doar para uma campanha. Então, poxa, nada mais justo do que essas pessoas também denunciem essa campanha. As pessoas nos avisem quando tem alguma coisa errada com ela. E isso funciona muito bem. Então, o nosso índice de fraude, assim, até quando a gente vai falar com os meios de pagamento, assim, a gente é muito melhor do que o resto do mercado, porque a gente é muito especializado nisso que acontece aqui dentro do sistema, né, do Vaquinha. Então, a gente tem muita segurança hoje para passar, assim, né? E a gente conseguiu levar isso a um patamar bem bacana, assim, onde, cara, é muito difícil o cara conseguir fazer uma fraude aqui dentro do Vaquinha hoje. É muito difícil. A gente já viu algumas coisas bem bizarras, né? Tentarem ser feitas aqui, ou quando é um problema sistêmico maior, do tipo, olha, alguém criou uma conta bancária no CPF de outra pessoa e aí faz um saque aqui e tal, mas aí sai muito fora do nosso sistema e mesmo assim a gente consegue pegar e identificar essas coisas quando acontecem fora do escopo do Vaquinha, né? Que não é uma fraude aqui dentro, mas é uma fraude fora. A gente consegue identificar também em função dessa especialização que o nosso sistema tem. Ah, legal, Felipe. Já até respondeu a pergunta que eu ia fazer a respeito das tentativas e tudo mais de fraude, mas é bem legal e bem interessante esse sistema de pontuação, de vocês também terem essa ajuda da comunidade, né? Que é uma comunidade muito grande, né? Eu acredito que isso também pela reputação que vocês têm desde quando vocês começaram, então acaba que a comunidade mesmo ajuda, né? E Isso. Felipe, cara, trazendo assim agora para um lado mais pessoal, né? Já está aqui com praticamente 40 minutos de conversa, passa rápido. Cara, hoje, na questão pessoal, hoje, quem que é o Felipe fora do trabalho? Quais são suas paixões? O que você gosta de fazer, Felipe? Cara, o Felipe fora do trabalho hoje é muito focado em família. Eu acho que é o principal foco ali, né? E eu acho que em saúde, assim, eu acho que as duas coisas que eu me foco mais hoje aqui. Então, saúde ali envolvendo esporte, amigos, né? E tudo isso, assim, porque eu acho que são as duas coisas que são mais importantes, assim. Então, família, eu tenho tentado ficar bem presente com a família. Eu acho que o morar fora também acho que ajuda a gente a se dar conta de como amigos e família são importantes, assim. É um período que a gente passa um pouco longe de todo mundo que acaba se importando com a gente, né? Porque no final das contas quem se importa mesmo com a gente é a família, né? O resto é meio de ocasião ali, né? E poucos amigos. Mas é isso, assim, eu tenho tentado passar bastante tempo com eles, eu curti bastante minha filha também, porque parece que nasceu ontem e já tá com 11 anos ali, então passa muito rápido tudo, né? E a gente se deu conta também no próprio Vaquinha, né? Que já fazem 14 anos que a gente tá aí e passa voando. Então é isso, assim, curtindo muito, tentando aproveitar muito esses momentos fora do trabalho, mas eu sempre falo também que eu aproveito bastante o trabalho, assim, eu não consigo dissociar tanto, assim. Hoje a gente tem bastante prazer, eu acho, no que a gente faz no Vaquinha, eu acho que
patamar que a gente atingiu, pelo impacto que a gente acaba causando, o impacto positivo também nas pessoas, assim, eu gosto bastante, assim, eu não consigo separar tão bem a vida pessoal do trabalho, mas eu gosto bastante do que a gente tem feito aqui, do papel que a gente tem hoje, do meu papel aqui dentro do Vaquinha também. Eu tenho aproveitado bastante assim, esse período, né, para mim é um aprendizado direto e eu gosto bastante de aprender, então eu falo que eu tenho cada 6 meses aqui eu tenho que mudar todo o nosso jeito de agir, né, com as pessoas e tudo mais. Então tem sido bem interessante, assim, mas é isso, cara, futebol ali, meu time que me faz sofrer sempre, mas acompanha também sempre aí, tô sempre no estádio também, mas é isso aí. Bastante Você família, torce para que churrasco, time, futebol. Felipe? Eu sou colorado, torço pro Inter. Ah, tu foi Inter? A Ah, gente legal. belisca muita coisa ali, mas a gente tem sido meio frustrante os últimos anos aí para nós. E o Felipe, é, cara, tem alguma memória, acredito que vocês acompanham direto, né? Histórias aí no Vaquinha, pessoas Uhum. que conseguem algum tratamento por meio do Vaquinha. Você tem alguma lembrança, alguma situação de alguma pessoa que já chegou a te abordar, de falar alguma coisa que ela só conseguiu aquilo por conta do Vaquinha? Tem alguma memória assim que você tenha? Tem sim, eu acho que esse é o aspecto mais bacana do Vaquinha, né? Porque agora parece muito óbvio que uma campanha na internet, né, que uma vaquinha consegue arrecadar, sei lá, 1 milhão, 1,5 milhão quando precisa. Só que isso não era assim antes do Vaquinha, né? Uhum, Eu acho que foi muito através do Vaquinha que o pessoal conseguiu colocar isso na prática, né? Então, a gente tem o caso do Ami Joaquim, que pô, precisava de 1,5 milhão de reais e arrecadou, né? 1,5 milhão de reais no Vaquinha, ele arrecadou mais 1,5 milhão fora ali. O remédio era super caro. Tem a, a Marina também, que conseguiu arrecadar aqui através do Vaquinha, né? O pessoal nos usa muito como até uma ferramenta de marketing, né? Para espalhar a uhum, história a história deles, né? Então eram crianças que tinham AMI e que tem AMI, né? Que é, que é uma doença super grave e tal, e que precisam de remédios que são quase experimentais ainda, ou são muito caros. Hoje o remédio mais caro do mundo é voltado para AMI. E quando não conseguem, às vezes, ajuda para o governo bancar o remédio, que realmente é muito caro, elas criaram essas campanhas aqui conosco, né? E isso eu acho que são as campanhas mais emblemáticas, porque os valores realmente, assim, se me perguntassem lá quando a gente montou o Vaquinha, que uma só vaquinha ia arrecadar 1,5 milhão de reais, puxa, eu não sei se eu imaginaria que isso seria a realidade, né? E a gente vê isso uhum, acontecer, eu acho que é muito emblemático, assim, né? Eu acho que abre as possibilidades para os outros, porque hoje a gente consegue, tem várias vaquinhas ali que arrecadam 300, 400 mil, né? Só que é muita porque alguém foi lá antes, né? Foi o pioneiro disso e conseguiu realmente arrecadar esses valores ali. Então, quando alguém mostra que é possível, uhum. o resto da galera vem e diz, puxa, realmente dá para arrecadar esse valor. Então, acho que essas campanhas ali foram as mais emblemáticas assim para nós, porque elas mostraram o potencial que tem de mobilizar o pessoal através da internet, né? De mobilizar realmente as pessoas em torno de uma causa e conseguir levantar quantidades absurdas, né, de dinheiro realmente para fazer o bem ali, né, para ajudar algumas pessoas. Então, foi muito bacana ter participado desse processo ali, né, a gente fica orgulhoso de ter sido usado para isso, né, Uhum. pelo pessoal. Poxa, que legal, Felipe. Nossa, eu acredito que deve ser um sentimento único, né? E, Felipe, hoje, assim, se você não fosse empreendedor, assim, se você não tivesse criado o Vaquinha, você acha que você estaria trabalhando em qual ramo? Puxa, boa pergunta. Eu gosto de programar até, tá? Eu volto e meia meto a mão Ah. aqui no Vaquinha aqui com o pessoal, mais por diversão do que por necessidade, mas cara, eu acho que seria programador mesmo. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser empreendendo mesmo. A gente até brinca aqui que Uhum. se a gente acabar na hora que, né, o ciclo no Vaquinha se encerrar, o ciclo do Vaquinha se encerrar, a gente vai começar algum outro negócio, porque realmente eu gosto bastante disso, né, de construir assim um negócio e ver todo o potencial que ele tem de juntar pessoas diferentes, né? Isso é outra coisa que eu acho fantástico, assim, a gente começa com um sonho nosso ali, tu vai vendo que pessoas vão embarcando nesse sonho, né? Então hoje aqui no Vaquinha são quase 40 pessoas que acabam embarcando no nosso Nossa. sonho aqui, né, junto conosco. Então é muito legal ver também isso acontecer, assim, e isso é um negócio que eu acho que
eu gostaria de repetir. Eu não me vejo fazendo outra coisa, assim. Eu acho que hoje tem outras frentes que também a gente acaba oportunizando, às vezes mentorando mesmo alguma outra startup e tal, que aí tu vê o outro lado da coisa, né? O que a gente passou Uhum. com pessoas lá atrás e passa até hoje, e a gente está do outro lado ajudando outras startups a nascerem ali, a estruturarem seus negócios também, eu acho que é muito bacana. Mas eu acho que não paro de montar negócio ali na minha vida. Ah, legal, Felipe. E assim, falando aí sobre ajudar outras startups, mentorando, é, que conselho que você dá para quem está começando algum negócio agora, que está se vendo ali nos primeiros meses ainda e aí deu errado e já está pensando em desistir? Eu acho que você é o cara ideal aí para dar algum conselho. Eu acho que, cara, tem que ter uma certa insistência, porque dificilmente as coisas dão certo de cara, né? Eu acho que esse é óbvio que quando a gente está montando uma ideia de negócio, na ideia ali tudo fica perfeito e tal, mas é o que eu falei antes sobre decisões também, né? A ideia ela é só um início de alguma coisa. E quando a gente vai para a prática, a gente começa a aprender. E aí se aprende muito mais rápido, né? Eu acho que a ideia em si, ela não é uma coisa que te permite aprendizado, a execução sim, né? Então, Uhum, tem vários jeitos certos de fazer uma coisa, assim como tem vários errados, né? E mesmo que a ideia às vezes seja muito boa, a primeira execução pode ser horrível, né? Porque a execução deu errado, ou porque a gente não teve sorte, ou porque o mercado não estava pronto, ou porque a gente apresentou a ideia errada, ou porque realmente a gente executou mal. Então, aprender com isso e não se deixar desanimar, né, na primeira tentativa, eu acho que é fundamental, assim. Eu acho que são poucos os privilegiados que acertam na primeira tentativa, né? E às vezes pode ser sorte, né? E aí, pô, a gente conhece a história desses caras, né? Esses caras ficam famosos por uhum, acertar na primeira tentativa e, sei lá, tem um negócio de sucesso, o cara, pô, com, sei lá, 20 anos, montou um negócio e, pô, deu super certo. São poucas pessoas. A maioria tem que tentar várias vezes, né? Eu acho que é um pouco o que acontece em esporte, é um pouco o que acontece em, sei lá, em relacionamentos, né? Então, a gente tem que tentar várias vezes para conseguir ter alguma coisa de sucesso. E eu acho que essa paciência e essa até humildade de saber, cara, peraí, deixa eu aprender primeiro. A primeira tentativa vai ser um aprendizado. Se eu der certo, beleza, mas é ir na direção certa. É ter paciência para, cara, avançar na direção certa. Eu acho que esse é o ponto, assim. Não é esperar um resultado imediato, porque ele dificilmente vem. E quando ele não vem, é ter olhar, né, aprender realmente e ter certeza, só se garantir na direção certa, porque aí a coisa vai avançar na direção certa, que eu acho que é o mais importante do que às vezes ser muito rápido, né? O rápido vem quando tu já sabe o que tu tem que fazer e aí tu consegue escalar aquilo de maneira mais fácil, né? Ou consegue algum elemento para botar combustível ali e conseguir uhum. escalar. Agora, antes de botar combustível, tem que riscar vários fósforos ali para ter a primeira chama funcionando, né? Ah, legal demais, Felipe. E assim, Felipe, agora para a gente encerrar, eu queria que você indicasse aí para o pessoal um livro e um filme para o pessoal assistir, para o pessoal ler aí que possa ajudar ele, dar uma motivada, ajudar eles na trajetória deles. Puxa, deixa eu pensar. Vou dar uma pausa aqui agora, cara. O livro que eu indico sempre é o. Tem um livro do Chris Voss, que é. Puxa, deixa eu me lembrar o nome em português. Que é Never Split the Difference, que eu acho bem legal. Ele é de negociação, mas ele tem várias sacadas ali que eu acho que são bem bacanas, assim, para quem tá. Para quem quer estruturar a mente, assim, porque no final das contas, negócio também é negociação, né? A gente tem que montar cara, atritos com sócios, atritos com usuários, né? As situações que os negócios se colocam na frente da gente, assim, elas são bem complicadas e ter uma estrutura mental que te ajude a saber para que lado ir, eu acho que é bacana, assim, pelo menos consegue criar alguma clareza de estruturar um pensamento que eu acho que é sempre bacana ter. Esse é um livro que fez diferença para mim em alguns momentos, assim, né? Outro é aquele Hábitos Atômicos, acho que esse todo mundo já deve ter contato ali, né? Porque ele realmente é um livro bacana também para a gente criar hábitos, e eu acho que hábitos, rotinas, importam bastante também em empresas, né? Processo, no final das contas, eles são super importantes. Óbvio que as pessoas são mais importantes de tudo, mas
colocar elas dentro de processo e a gente mesmo ter uma rotina para conseguir render, eu acho que tira um pouco do estresse, né? Porque o estresse vem. Filmes, puxa, eu tenho visto poucos filmes ultimamente, assim. Confesso que depois que minha filha nasceu, assim, o tempo para filmes ficou reduzido. Eu tenho mais visto Frozen e Moanas e Disney do que qualquer outra coisa. Eu acho um filme muito divertido, cara. Eu tinha lido o livro do Lobo de Wall Street e eu acho ele um filme super divertido do cara olhar, porque eu acho que também esse excesso, né, o excesso de confiança, excesso de ego ali, e eu acho que isso é outra coisa que a gente vai aprendendo conforme os negócios vão dando certo. Às vezes o cara se acha um gênio, né, e como não passar da linha também é importante, o cara manter os pés no chão ali, não, e fazer a coisa de forma ética, né, que o cara não faz ali no filme, né. Acho que fica a dica aí mesmo, Lobo de Wall Street, que eu acho que é um bom filme, é um filme divertido de ver e mostra um extremo que também é sempre legal ter em mente lá pra gente nunca ir pra esse mesmo caminho. Poxa, Felipe, pô, show de bola demais, cara. Bom, mais uma vez aqui eu quero te agradecer por esse momento aí, por ter cedido um tempo aí para compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu não tenho dúvidas que vai inspirar muitas pessoas. É uma história muito legal de ouvir. Gostei bastante desse bate-papo. E aí agora, Felipe, fica aberto aí para você, para dar suas considerações finais, como que as pessoas podem se conectar com você, você está mais no LinkedIn, no Instagram, fica aberto aí para você, Felipe. Eu só quero agradecer vocês aí, Kaique, pelo convite, né? A gente gosta muito de falar sobre o Vaquinha. Eu acho que a nossa trajetória, ela é uma trajetória realmente bacana, assim, de esforço, né? E a gente gosta bastante de contar, de compartilhar, porque a gente acaba revivendo também esses momentos. É uma oportunidade da gente reviver também o que a gente passou aqui e aí entender onde é que a gente está. Então, sempre que precisarem da gente ali, a gente está por aqui para contar a história. Eu acho que a maneira mais fácil de entrar em contato comigo é pelo Instagram mesmo, é @lfmgeller, né? Não é muito fácil ali, mas se acha, mas eu acho que seguir o Instagram do Vaquinha também, o @vaquinha, @vaquinha no Twitter também é bacana, porque volta e meia eu tô por lá falando alguma coisa também. Então, muito obrigado de novo aí pelo convite, espero que o pessoal tenha gostado bastante do papo.